O que eu sempre falo para os meus alunos é, antes de você querer aprender a mexer no ventilador, a saber fazer todos os gráficos, entender todos os gráficos e todos os ajustes do ventilador mecânico, a primeira coisa que você precisa entender e aprender é sobre a fisiologia e a fisiologia do sistema respiratório. E hoje nós vamos falar sobre um pedacinho dessa fisiologia do sistema respiratório, que é a impedância do sistema respiratório. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Jornada Avança Físio. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito pertinente para a galera que trabalha em unidade de terapia intensiva e quer ser muito bom em ventilação mecânica. O que eu sempre falo para os meus alunos é, antes de você querer aprender a mexer no ventilador, a saber fazer todos os gráficos, entender todos os gráficos e todos os ajustes do ventilador mecânico, a primeira coisa que você precisa entender e aprender é sobre a fisiologia e a fisiologia do sistema respiratório. E hoje nós vamos falar sobre um pedacinho dessa fisiologia do sistema respiratório, que é a impedância do sistema respiratório. A impedância do sistema respiratório ele é composto por três fatores. Primeiro, resistência. Segundo, complacência. E terceiro, elastância. Esses três componentes vão formar a impedância do sistema respiratório, ou seja, a capacidade do ar entrar, a capacidade do ar se armazenar e a capacidade do ar em sair. Então, entrada, armazenamento e saída. É desse jeito que o ar vai percorrer todo o sistema respiratório e ir embora, certo? Então, a gente precisa entender o que ele precisa fazer para poder fazer esse caminho. Então a primeira coisa que nós temos que saber é sobre a resistência do sistema respiratório. O que é a resistência? A resistência é a força, ou seja, o caminho que o ar vai passar para poder chegar lá nos alvéolos. Então a resistência é a dificuldade, ou seja, não é bem a dificuldade, mas é o atrito que vai ser gerado ao ar quando o ar passar por essa via aérea. Para a gente entender melhor, vamos colocar esses três brônquios. Então nós estamos vendo aqui três brônquios de diâmetros diferentes, certo? No primeiro brônquio a gente vê que ele tem uma abertura maior, ou seja, um lúmen maior. Então o ar, para passar por esse brônquio, ele vai ter uma resistência, porém vai ter uma resistência bem diminuída, bem tranquila. Já quando a gente leva em consideração o terceiro brônquio, a gente vê que esse brônquio ele está bem diminuído, tá bom? A passagem de ar dele está muito menor, ou seja, a resistência para o ar passar por esse brônquio vai ser muito maior, muito aumentada. Então, quanto maior o diâmetro do brônquio, da passagem de ar, menor a resistência da via aérea. E quanto menor esse brônquio for, maior será a resistência da via aérea. E existe um cálculo para a gente conseguir fazer e saber qual é a resistência da via aérea do nosso paciente, tá bom? Então, para a gente saber qual a resistência e saber se essa resistência está aumentando ou está diminuindo, a gente vai fazer um cálculo para a gente descobrir como está a resistência dessa via aérea para posteriormente a gente conseguir analisar se essa resistência ela está diminuindo ou se ela está aumentando. E se você ainda tem alguma dificuldade com cálculos relacionados à fisioterapia e relacionados à ventilação mecânica, aqui na descrição, quando acabar o vídeo, eu vou deixar para vocês o link do e-book que eu fiz com os principais cálculos que a gente necessita quando trabalha dentro da unidade de terapia intensiva. Então depois vai lá, clica no link e adquira o seu e-book, certo? Então a resistência da via aérea a gente calcula quando a gente pega esse gráfico. Então vemos aqui, ó, pressão de pico, que é essa pontinha, menos a pressão de platô, certo? E a gente vai dividir tudo isso pelo fluxo. Quando a gente realiza esse cálculo, a gente vai saber qual é a resistência da via aérea, certo? E os valores de referência da resistência da via aérea é esse. Então, se o paciente está dentro desses parâmetros de resistência, beleza, a resistência da via aérea do paciente está bem tranquila. Mas a gente não pode levar muito em consideração isso. Por quê? O que pode aumentar a resistência do nosso paciente? Secreção, broncoespasmo, edemas, tá ok? Tudo isso vai fazer com que a resistência do nosso paciente aumente. E por isso é interessante a gente saber o cálculo da resistência.
Falando agora em complacência. O que é a complacência? É a capacidade de armazenamento de ar, né? Armazenar o ar dentro dos pulmões. E nós temos dois tipos de complacência, a alta complacência e a baixa complacência. Como eu diferencio uma da outra? A alta complacência, ou seja, um pulmão complacente, é aquele pulmão que a gente considera um pulmão mole. Ou seja, ele consegue armazenar um volume maior com uma pressão gerada menor. O que isso significa? Significa que para eu colocar um determinado volume dentro desse pulmão, eu preciso de uma pressão menor. Vamos fazer uma comparação, então, sobre um pulmão complacente e um pulmão não complacente. Então, vamos lá. Nesses dois balões, vamos imaginar que esse pulmão, esse balão, ele tem uma complacência de 40. Já nesse outro balão, eu tenho uma complacência de 20. E nos dois balões, que vamos considerar como pulmão, vamos considerar que eu coloquei, então, 10 de pressão. Então, nesse pulmão que é mais complacente, ou seja, ele tem uma complacência de 40, é um pulmão mais mole, com esse 10 de pressão, com esses 10 centímetros de água de pressão que eu coloquei nesse pulmão de 40, ele me gerou em torno de 400 ml de volume. Já nesse pulmãozinho aqui, que tem uma complacência de 20, ou seja, é um pulmão mais durinho, com os mesmos 10 centímetros de água que eu coloquei lá no primeiro pulmão, que me gerou 400, esses 10 centímetros nesse outro pulmão gerou apenas 200 ml. Isso quer dizer que esse pulmão ele é menos complacente que o outro pulmão. Então, a diferença de complacência é essa. Quanto maior complacente, mais volume eu consigo gerar com uma determinada pressão. Belezinha? Então, vamos lá para os cálculos que eu preciso para saber qual é a complacência do meu paciente. Lembrando que nós temos dois tipos de complacência, a complacência dinâmica e a complacência estática. Levamos muito em consideração, na prática clínica, a nossa complacência estática, que os valores de referências vão entre 50 e 100. Algumas literaturas mudam, mas no geral é uma complacência de 50 a 100. E como eu acho a complacência do meu paciente? Eu vou pegar o volume corrente, vou dividir pelo platô menos a PIP, ou seja, pela drive pressure, tá ok? Então, deste modo, eu vou saber qual a complacência do meu paciente. Lembrando que uma complacência normal é considerada entre 50 e 100, certo? E para eu fazer o cálculo de volume é aquele lá. Eu pego a pressão que eu mando e multiplico pela complacência do meu paciente, que eu sei quanto vai ser gerado de volume. Um pulmão complacente é um pulmão que gera mais volume, ou seja, um pulmão mais mole, e um pulmão menos complacente é um pulmão que gera menos volume, é um pulmão mais duro, certo? Então, vamos para a nossa última parte da nossa impedância do sistema respiratório, que é o nosso elastância. Lembrando, se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica nesse botãozinho aqui, ative as notificações para não perder nenhum vídeo nosso, tá ok? E não se esquece, compartilha com quem você acha que vai gostar desse vídeo. A elastância é a capacidade do pulmão em retornar para a sua anatomia normal, certo? Então, é a capacidade do pulmão voltar. Então, ele é complacente, então ele abre e ele tem uma força que vai fazer com que ele volte para o estado normal, para o estado zero, vamos dizer assim, tá ok? E a elastância, ela é contrária à complacência. Como assim, Diego? Se eu tenho um pulmão muito complacente, eu tenho uma elastância reduzida. E o que é a elastância? A capacidade desse pulmão voltar. Vamos considerar a elastância com aquele elásticozinho, aquele que a gente coloca no braço. Vamos dizer que esse elásticozinho ele é novo. Então, esse elásticozinho a gente puxa e solta ele volta bem rápido, né? Quando eu tenho uma elastância diminuída, isso quer dizer que esse elástico ele já perdeu essa capacidade de voltar rápido. Então, ele já está mais mole, mais flácido, vamos dizer assim. Então, ele volta, porém, numa velocidade muito menor. Ou ele não consegue voltar ao estado normal. Ele volta, mas não volta todo, certo? Isso é a nossa elastância. Então, o nosso pulmão, antes, lá, quando ele tinha uma complacência normal, ele abria e voltava. Um pulmão que tem uma elastância diminuída, ele abre e volta.
abre e volta, certo? E quando o paciente ele tem uma complacência aumentada, né, uma complacência grande, ele vai ter uma elastância ruim, tá bom? Então, a elastância ela é contrária à complacência. Pulmão com alta complacência tem baixa elastância. Já pulmão, que é um pulmão mais duro, ele vai ter uma elastância muito aumentada, porque ele vai ter que fazer uma força muito grande para abrir e a elastância vai voltar esse pulmão bem rápido. Então, lembrando, complacência e elastância são contrárias. Quanto maior a complacência do meu pulmão, menor a elastância. Quanto menor a complacência do meu pulmão, maior a elastância. E esses são as variáveis que compõem a impedância do sistema respiratório. E se você quer aprender mais sobre cálculos ventilatórios, lá na descrição eu vou deixar o link para o meu e-book. Vai lá, clica e adquire. E a gente se vê então no nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.